Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma Arena do Futuro, nessa série especial sobre profecias. Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero lembrar a você que nós temos um curso bíblico maravilhoso, é um DVD chamado A Última Esperança, gravado em 5 países, e esse material está totalmente disponível para você. É só entrar em contato conosco pelo telefone ou por e-mail e nós enviaremos gratuitamente para você. Outra coisa, nosso programa está no Twitter. Nós temos muitos seguidores no Twitter que recebem mensagens diárias. Você também pode ser um desses. É só você entrar através do @ Arena do Futuro. Ou você pode também receber as mensagens diárias do Facebook. Nosso Facebook já passou a casa dos 200 mil e você faz parte disso. Vamos continuar evangelizando, vamos continuar levando a mensagem de Deus através das redes sociais. O Facebook é facebook.com/Arena do Futuro e ali tem vídeos diários para você. Além disso, temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo. É só você entrar novotempo.com/Arena do Futuro. Tudo isso é para que você tenha mais condições e opções de receber a palavra de Deus. E antes do tema ainda, eu quero lembrá-lo da importância de ir à igreja. O programa Arena do Futuro é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós convidamos você para conhecer uma igreja adventista. Você que nunca foi a uma igreja adventista é o meu convidado especial. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e ali você vai descobrir, localizar uma igreja mais perto de você. Vá até lá, você vai encontrar igrejas bem bonitas, igrejas mais simples, igrejas médias. Você vai encontrar vários tipos de igrejas. O mais importante não é o prédio, e sim as pessoas. As pessoas irão te receber de braços abertos. Você é meu convidado especial para conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Agora sim, prepare o seu coração. Nós vamos entrar agora no tema que é uma impressionante profecia. Esse tema, só o título já nos causa uma certa curiosidade, não é? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo para ver uma profecia que está no Antigo Testamento, no livro de Amós. Amós é um livro pequeno que fica logo depois do livro de Daniel. Você vai passar Daniel, você vai encontrar Oséias, depois você vai passar Joel e aí sim você tem Amós. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Não é uma impressionante profecia? É realmente impressionante. Bom, ela é mais impressionante, primeiro pelo que ela está realmente dizendo, mas também pelo fato de que no Brasil nós temos alguns estados que estão passando por um problema seríssimo, que é a falta de água. Nós percebemos que isso começou no estado de São Paulo, especialmente na capital de São Paulo. Depois foi para algumas cidades do interior e depois passou esse problema para o Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro. Em seguida, Minas Gerais e outros estados do Brasil. E existem outros lugares no mundo onde existe a falta d'água. E as pessoas finalmente perceberam que o líquido mais precioso da terra é a água, não é o petróleo. Que sem o petróleo você pode ainda viver, mas sem água você não pode viver. Agora vem o profeta Amós e diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, o profeta está anunciando uma sede e uma fome que vai além da falta d'água que está acontecendo em alguns lugares do Brasil.
O profeta está indo além, ele está falando que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede. Não é fome de pão, de comida, e nem sede de água, mas uma sede espiritual e uma fome espiritual. A pergunta é, quando isso ocorrerá? E como será? Não é realmente uma profecia impressionante? Ela é impressionante porque agora eu vou lhe mostrar um contraponto. Enquanto o profeta Amós fala que vem dias em que vai acontecer essa fome e essa sede, e que as pessoas vão correr de um lado para o outro, de norte a oriente, procurando a palavra de Deus e não vai achar, enquanto ele fala isso, veja o que diz Mateus. O apóstolo Mateus, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver aqui um versículo que é justamente um contraponto para tudo isso. É o verso 6. Mateus 5, verso 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Incrível, porque Mateus fala felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas o profeta Amós fala assim, vai chegar um tempo em que Deus vai enviar fome e sede sobre a terra. Em outras palavras, quando você analisa Mateus e Amós, você percebe duas coisas incríveis. A de Mateus está mostrando que nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo em que a porta da graça está aberta, um tempo em que a bondade do Senhor e as oportunidades de salvação estão disponíveis para todas as pessoas, entendeu? Por isso que ele fala, feliz quem tem fome e sede de justiça. Porque a pessoa que tem fome e sede de justiça, ela será saciada, ela será farta, ela será atendida, ela será abastecida, ela será abençoada. Mas o profeta Amós está dizendo assim, cuidado, porque esse tempo de graça vai acabar. Cuidado, porque esse tempo de misericórdia vai chegar ao fim. Cuidado, porque vai chegar um tempo em que as pessoas terão fome e sede, mas não vão achar, não serão saciados. Ou seja, as pessoas viverão um tempo de angústia, um tempo de sofrimento espiritual. Imagina, se a falta de água, H2O, é tão terrível, se a falta do alimento sólido é tão terrível, imagine você a falta do alimento espiritual e a falta da água espiritual. Imagine alguém numa angústia de alma, numa angústia espiritual, numa depressão profunda, com problemas emocionais terríveis, com problemas psicológicos e espirituais, numa angústia tão terrível e não poder encontrar nada para resolver. Ou seja, ele tenta buscar, mas não existe, não há, porque a porta estará fechada, porque a oportunidade terá acabado. Então, veja que essa é uma impressionante profecia. E comparando com Mateus, nós vemos duas realidades. Mateus mostra um período da porta aberta e Amós mostra um período da porta fechada. Entendeu? Então, diante dessa situação, diante dessa realidade, nós precisamos entender quando que a profecia impressionante de Amós irá se cumprir. Quando? Para entender quando, temos que ler um outro texto de um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e vamos considerar os 3 primeiros versículos, com destaque para o versículo 3. Mas vamos ler os 3 primeiros versículos. Veja que incrível isso aqui. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo em grande voz, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Uau, que texto impressionante. Pois é, para você entender Amós e para entender Mateus, é preciso entender Apocalipse 7.
Porque Apocalipse 7 mostra, primeiramente, 4 anjos nos 4 cantos da terra. É importante lembrar que esses 4 anjos, eles são figurativos, eles são representativos, eles representam a graça de Deus, a mão de Deus estendida sobre o planeta. E quando a Bíblia diz que os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, esta é uma outra expressão apocalíptica para se referir aos 4 pontos cardeais, entendeu? Então aí o profeta João, na visão, ele descreve dessa maneira. Quando a Bíblia diz que Deus coloca 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, significa que Deus está com as suas mãos estendidas sobre a humanidade, sobre mim e sobre você. Em outras palavras, Deus é quem está guiando os destinos desse mundo. Deus é quem tem a direção do planeta e do universo nas mãos. É Deus quem segura os ventos e é Deus quem solta os ventos. Lembrando que esses ventos do capítulo 7 representam guerras, conflitos, entendeu? É o que está escrito lá em Jeremias 51, para mostrar para nós que o fato de Deus segurar os ventos significa que nenhuma ação, nenhum tipo de atitude pode ser tomada nesse planeta sem que Deus permita. Inclusive, o próprio inimigo de Deus não pode atuar, não pode fazer absolutamente nada se Deus não lhe permitir, por incrível que pareça. Então, na verdade, Deus tem o controle das coisas nas suas mãos. E o fato de Deus segurar os ventos significa que Deus está dando à humanidade mais uma chance. Significa que Deus está dando a você e a mim mais uma oportunidade. Então, cada dia que passa é mais um dia de chance, é mais um dia de oportunidades. A Bíblia Sagrada vai mostrando um Deus de graça, um Deus cheio de graça, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, aquele que é capaz de segurar os ventos e conceder a você mais um ano de vida, mais um dia de vida, mais um momento de oportunidade. Então, enquanto Deus estiver segurando os ventos, significa que a porta da salvação estará aberta. Enquanto Apocalipse 7 mostra Deus segurando os ventos, leva você a entender a mensagem de Mateus capítulo 5. Porque a mensagem de Mateus 5 é: bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque agora podem ser fartos, porque Deus está segurando os ventos. A pessoa só pode ser feliz tendo a fome e a sede de justiça porque o Espírito Santo está na terra, porque Jesus intercede no céu, porque a graça está disponível. Por isso, agora, quando Deus soltar os ventos, quando Deus der a ordem para soltar os ventos, significa que a porta se fechará, significa que a primeira fase do juízo terminará, significa que o tempo de graça e de misericórdia terá acabado. Soltar os ventos significa colocar um ponto final nas oportunidades de salvação que a humanidade está tendo. Então, agora, nesse exato momento, Deus ainda segura os ventos. Mas o profeta Amós, quando mencionou aquela impressionante profecia, ele estava se referindo justamente ao momento em que Deus vai mandar soltar os ventos. E quando Deus soltar os ventos, aí sim cumprir-se-á o que Amós profetizou. Porque soltar os ventos também significa a retirada da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Hoje, por exemplo, o Espírito Santo está agindo, está trabalhando. Enquanto eu estou aqui falando para você, estudando a Bíblia com você, o Espírito Santo fala ao seu coração, fala à sua mente, você se sente impressionado, você se sente tocado, você entende que Deus está te chamando, o seu coração às vezes ele bate mais forte, ele queima, você entende que Deus está te chamando, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos leva a entender a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos faz aceitar Jesus. O Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo que leva você a tomar uma decisão de ser batizado, de seguir Jesus, de começar uma vida nova. Então, quando soltar os ventos de Apocalipse 7, o Espírito Santo não vai fazer mais isso. Ele vai deixar de agir.
e vai se cumprir o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, exatamente aqui, capítulo 6, versículo 3, confira. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Percebeu? O meu espírito não agirá para sempre no homem. Então, soltar os ventos significa que o ministério do Espírito Santo terminará. E também significa que o ministério intercessório de Cristo no céu chegará ao fim, acabará. A Bíblia então diz que Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai dizer, está feito, acabou. E quando Jesus se levantar lá em cima e falar, está feito, aqui na terra o Espírito Santo também vai dizer, está feito. Está feito lá, está feito aqui. Acabou lá, acabou aqui. Então, fechou a porta lá, fechou a porta aqui. Isso quer dizer, os ventos foram soltos. Aí sim, vai se cumprir a profecia impressionante de Amós, que diz, eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Justamente a partir do momento em que os ventos forem soltos. Agora veja um outro detalhe importante. Quando Deus soltar os ventos, além de fechar a porta, além de produzir um momento de angústia nas pessoas, além de tudo isso que nós já falamos, também vai começar a cair sobre a terra as 7 últimas pragas. Porque as 7 últimas pragas de Apocalipse 16 cairão sobre a terra a partir do fechamento da porta da graça, a partir do soltar dos ventos. E a partir daí, até a volta de Cristo, ali mais ou menos próximo da volta de Cristo, aí sim as pragas cairão. E no final das pragas, Jesus voltará. Entendeu? Veja como a Bíblia é impressionante. Veja como as profecias são importantes. Se você não parasse para analisar esses textos, jamais compreenderia tudo isso que estamos falando, não é mesmo? Então agora que ficou claro para você o que significa Apocalipse 7, o que significa Mateus 5 e o que significa Amós 8, é preciso entender agora o detalhe do verso 3. Apocalipse 7, verso 3, que eu havia mencionado, que daria um destaque no verso 3. Então vamos voltar para o verso 3, Apocalipse 7, verso 3, que diz assim, vamos abrir aqui, pronto, verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja que o soltar dos ventos, ou segurar dos ventos, o fechar a porta da graça, ou o abrir a porta da graça, isso está relacionado ao selamento. Isso está relacionado ao selo de Deus. Nós teremos aqui um outro programa, quando vamos falar sobre o selo de Deus. Mas hoje, só para você entender isso daqui. Veja, a Bíblia apresenta 2 selos. O selo de Deus e o selo da besta. Nesse caso, o assunto de Apocalipse 7 está relacionado ao selo de Deus. Em outras palavras, quando fechar a porta da graça, quando soltar os ventos, as pessoas que realmente permanecerem firmes são as pessoas que estarão seladas, seladas com o selo de Deus. E o selo de Deus é colocado na fronte, é colocado na testa, no entendimento, na razão. Então, o povo de Deus vai receber o selo de Deus. E o selo de Deus aparece lá em Isaías 8,16 e também Ezequiel 20, versículo 12, e Ezequiel 20, versículo 20, e Êxodo 31, verso 13, quando diz que o selo de Deus, ou o sinal de Deus, ou a marca de Deus, é o 4º mandamento da lei de Deus. Ou seja, é o sábado, é a guarda do sábado. Então, nesse caso, a importância de ter o selo de Deus nos leva a entender a importância de uma vida de obediência. Isso quer dizer que enquanto a porta da graça estiver aberta,
Deus está chamando pessoas para fazerem parte desse grupo que ama Jesus e que guarda os seus mandamentos. Entendeu? Ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas uma vez que você aceitou Jesus e aceitou a salvação pela graça mediante a sua fé, então agora você vai ter uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. A obediência, ela vem como um resultado da salvação. Primeiro a pessoa é salva e aí ela passa a ter uma vida de obediência. Ficou claro? Amém. Então agora tem uma pergunta interessante. Diante de todo esse tema maravilhoso, dessa profecia impressionante, a pergunta é a seguinte: como nós devemos nos posicionar? Qual deve ser a nossa atitude hoje, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, nosso estilo de vida? Como devemos aproveitar esse tempo de graça e de misericórdia? O profeta Amós, quando ele diz assim que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede, esse é um tempo que a Bíblia menciona ao dizer que haverá angústia entre as nações. Haverá um tempo de angústia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que aproveitar agora o tempo da misericórdia para nos relacionar mais intimamente com o nosso Pai Celestial. A única saída para o ser humano é viver uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho observado algumas pessoas da Bíblia, tenho observado e analisado como eles viveram e tenho tomado decisões para eu viver igual. Por exemplo, Abraão. Como era Abraão? Como vivia Abraão? A vida de Abraão era uma vida de intimidade com Deus. Eu fico analisando a vida, por exemplo, de Moisés. Como passou a ser a vida de Moisés? Um homem que tinha uma intimidade com Deus. Eu fico analisando a vida de Enoque. Enoque também era um amigo de Deus. Eu fico pensando em João Batista, em Paulo, fico pensando em Elias, fico pensando nesses homens e mulheres do passado. O segredo da vida vitoriosa deles era uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E é isso que Deus espera de nós, uma vida de comunhão e de intimidade com Ele. Hoje é tempo de viver dentro do nível de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus está chamando você para viver essa experiência, a experiência da comunhão, da intimidade com Deus, a experiência de andar com Deus, a experiência de entregar a vida completamente a Deus. Se você fizer isso, você vai perceber a diferença. Você vai começar a viver a atmosfera celestial aqui. Você vai começar a viver a eternidade aqui. E se você comer desse pão e beber dessa água, tenha certeza, quando chegar o tempo de angústia, você estará protegido, estará amparada e amparado. Vamos falar mais sobre isso? Vamos. Eu vou sentar aqui no meu sofá e você também senta aí na sua casa, já está sentado, talvez. Eu quero me ajeitar aqui, meu paletó, só um minutinho, e nós vamos então conversar agora sobre esse assunto. Sabe, a Bíblia fala das 10 virgens, já leu? Mateus 25? As 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, eram loucas. A diferença entre essas 5 e essas outras 5 é que as 5 prudentes, elas tinham azeite no seu estoque de reserva, e as 5 nécias não tinham nada. Então o segredo é hoje abastecer, alimentar do pão espiritual. O segredo é andar com Jesus, comer do pão espiritual todos os dias. Se você se alimentar desse pão, tenha certeza absoluta, naquele dia do tempo de angústia, você estará protegido, porque o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas, como está escrito em Isaías 33. Eu pergunto, você está disposto a viver uma vida de comunhão? Está disposta a viver uma vida de intimidade com Deus? Você quer hoje
dar esse passo de fé, você quer hoje entregar sua vida a Jesus, você deseja hoje começar uma nova jornada, uma nova caminhada. Estou falando para você que abandonou a fé, que abandonou a igreja, a você que não frequenta mais a igreja, a você que um dia esteve na igreja, mas agora não está mais, e a sua igreja é a TV Novo Tempo. Eu quero convidar você a ler a Bíblia, a orar, a buscar a Deus, a ir para a igreja, a ser batizado, a nascer de novo. Eu quero convidar você a aproveitar o tempo da graça, da misericórdia, o tempo de bondade divina em que Deus está dando chance para todo mundo. Aproveita, meu amigo, aproveita esse tempo, porque dias virão em que nós não teremos mais esta oportunidade, não haverá mais esta chance. Então agora, hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo do batismo, hoje é o tempo do perdão, hoje é o tempo da reconciliação. Se você quer dar esse passo de fé, se você quer voltar para Jesus, se você quer voltar para os braços do Pai, se você quer comer desse pão, beber dessa água, se você quer começar uma nova vida, eu vou orar por você. Eu vou entregar sua vida nas mãos de Deus, para que Deus te abençoe. Então vem cá, chega perto, vem aqui, chega pertinho da gente, estenda as suas mãos aqui, segura nas minhas mãos, vamos orar, é uma maneira amigável, estou conversando com você, você é meu amigo, eu sou o seu pastor, vem cá, chega perto, nós vamos orar por você e entregar sua vida nas mãos do Pai. Oremos. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado por essa impressionante profecia. Obrigado por nos alertar, obrigado por nos orientar, obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, obrigado por segurar os ventos, obrigado pelo ministério do Espírito Santo, obrigado pela intercessão de Jesus e obrigado por essa decisão que esse meu amigo, essa minha amiga estão tomando. Eu os entrego nas Tuas mãos. Senhor, aqui estão as nossas mãos, segura em nossas mãos. Segura nas mãos desse homem, dessa mulher, levanta essa pessoa, cura essa pessoa e salva para o Teu reino. É o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém.